Fala família de boletizada, bom dia, Jornal de Boletizei no ar. Hoje é dia de matemática financeira, vamos fazer conta, mostrar o impacto da multa de 10% sobre a rescisão, tanto quanto os 40% que você pagará no empréstimo do consignado CLT se você for mandado embora. Aguenta aí, roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Rui Bezerra, sou perito contador aqui do programa de Boletizei. Agradeço por vocês estarem conosco, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam, passem para os seus colegas, pessoas que estão endividadas, super endividadas, ou ainda sequer têm dívida alguma, para que eles façam uma avaliação da situação financeira e possam talvez compartilhar por que eles não têm dívida alguma, né? Isso é uma coisa rara hoje no Brasil, já que 77% das famílias têm algum tipo de dívida e 76 milhões de pessoas estão com o nome sujo, estão inadimplentes. Então é importante que esse conteúdo chegue até vocês, porque a gente está falando muito da questão do empréstimo do presidente, né? Até tem alguns canais aí dizendo que é o empréstimo do faraó, o empréstimo do Lula, até a própria ministra Gleisi Hoffmann falou que é o empréstimo do Lula, mas isso é o que está na mídia. Aqui a gente é apartidário, não fala nada disso, apenas reproduz. Então hoje nós vamos falar matematicamente como funciona isso tudo e mostrar que o empréstimo consignado dentro do programa Crédito Trabalhador, ele vale a pena apenas de uma forma, uma apenas na minha concepção, tá bom? Vamos lá para a nossa tela do Excel. Esse Excel ajuda muito a gente. Então eu vou coloquei na tela do Excel. E o que vocês estão vendo? Eu fiz aqui eu montei uma simulação, tá? E essa simulação ela mostra uma pessoa pegou um empréstimo de 30 mil, ele tem um salário de 5 mil, ele já está lá há 10 anos nesse emprego, tem um saldo estimado de 48 mil do fundo de garantia. Se ele fosse mandado embora, a multa seria 40% de 19.200 e 10% do saldo do FGTS seria 4.800, tá bom? Por que eu estou trazendo esses valores? Porque é o que está nas regras desse empréstimo consignado do Programa de Crédito Trabalhador. Por que a gente está massificando tanto essa informação? Porque é uma informação que pode fazer sentido para 47 milhões de brasileiros, que são aqueles que estão na mira do governo para essa questão. E aí, por outro lado, eu fiz uma simulação, se ele pegar 30 mil reais, prazo 60 meses, a taxa seria uma taxa num contrato de empréstimo consignado de servidor público, seria 1,94, e a taxa CLT média que tem sido praticada é 3%. Então a gente teria um empréstimo, um valor de parcela de 850 e 1.083,99 por essa taxa atual. Então vamos aqui, eu montei a simulação, então ele vai, aqui é como se comportaria os dois empréstimos. Com juros maiores, ele paga 1.083, o mesmo valor. Você vê que no mesmo prazo, por exemplo, já no quarto mês, o saldo devedor do empréstimo consignado habitual do servidor público, que tem a taxa baixa, o cara já tem uma dívida de 28 mil somente. No mesmo mês, pelo empréstimo do programa do Lula, 29.230. E essa diferença, ela aumenta a cada mês que passa. E aí, gente, vamos lá, digamos que, até porque um empregado de empresa privada, ele pode ser demitido no dia seguinte ao que ele contratou o empréstimo, correto? Então vamos lá, um ano depois dele ter contratado o empréstimo, com essa taxa aqui, que é a outra tabela, um ano depois, vou botar aqui, 14 meses depois que ele contratou o empréstimo, ele foi mandado embora. Então, no 14º mês, ele foi mandado embora. Aí ele tinha, vamos ajustar aqui, mais um ano, vou botar aqui mais um ano, tinha 11 meses, ele tinha 52 mil reais de fundo de garantia, a multa que ele ganharia seria 40% e o saldo 10%. Então, nessa data que ele foi mandado embora, ele
devia R$ 26.000 ainda. Devia R$ 26.000, que segundo as regras que a gente teve acesso, mas como ainda não tem a decisão lá do fundo gestor, do fundo de garantia, essa regra ainda está ainda no boato, como está sendo feito, aquela coisa toda, a definir, né? Então, quando ele for mandado embora, ele tem que pagar R$ 26.856. E como é que ele vai pagar isso? Segundo as regras, ele vai pagar ou com 10% do saldo ou com a multa de 40%. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você, ao contratar esse empréstimo, você está dando acesso do teu fundo de garantia aos bancos. De maneira indireta, mas está. E se você for mandado embora e você tiver que pagar, como eu destaquei aqui, R$ 26.000, né, que é o nosso valor aqui, que eu vou até botar em amarelinho, 26.856, é como se você fosse pegar, além da multa do teu fundo, 5%, 10% do saldo, que daria mais ou menos os 26.400. E aí, do valor que você sacaria, o que você sacaria lá? Você sacaria esses dois aqui, né? 52.800 mais 21.120. Só que no final das contas, no lugar de você ter 73.920, você vai ter que pagar 26 mil e você vai ter 40 e poucos mil para sacar do teu fundo, né? E vai estar desempregado. Claro, tem as verbas rescisórias, mas nas verbas rescisórias, o grande mesmo é a multa de 40%. Né? E se você tem férias acumuladas ou algo parecido, até eu entendo. Mas, de outra forma, você vai ficar meio comprometido e não vai ter grana para passar por um período até que você arranje outro emprego. Então, se você buscar na internet youtubers sérios que falam sobre finanças, o que eles estão dizendo? Está metendo a mão no teu fundo de garantia, em vez de você ter acesso ao fundo. Né? Na verdade, eu discordo um pouco dessa opinião, porque o fundo de garantia por tempo de serviço é algo como uma reserva para o momento que você for comprar um apartamento, para o momento em que você for demitido, para o momento em que você for se aposentar. Permitir diretamente que o assalariado, depois que de outra forma acesse esse valor, sem ser pelas vias já consolidadas aí, como as que eu falei, exaure, encerra, extingue o que ele teria para segurar ele durante um período de desemprego. E aí fica essa questão. Então, quando você for contratar esse empréstimo, olha se você precisa mesmo. Então, se você tem uma taxa do agiota aí de 10% ao mês, 15% ao mês, contrata e paga o agiota. Se você tem uma taxa de cartão de crédito também alta, 10% ao mês, contrata o empréstimo. Mas se você não tem necessidade para isso, não contrata esse empréstimo, porque esse empréstimo está mexendo no teu fundo de garantia, está mexendo nos 40% da tua multa. Não contrata esse empréstimo. Tá? Essa é a minha opinião, e uma opinião de gente, de uma pessoa que convive com endividados já há bastante tempo. Nós entrevistamos muitas pessoas aqui no programa de Boletizei, as pessoas que entram com ação de superendividamento, pessoas que estão aqui com os outros produtos do Desboletizei, como o RCC, RMC, a parte da margem dos consignados, contribuição sindical, descontos indevidos. Eu estou acostumado a ver isso ficando pior, porque ele está endividado lá de fora do empréstimo, ele está devendo cartão de crédito, o empréstimo pessoal e está devendo lá o agiota, que eu tenho usado muito o agiota porque é a questão da dívida muito alta. E aí, será que se ele não tiver educação financeira, que é o fundamental, é a base disso tudo, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai pagar aquilo tudo lá e vai achar que pode consumir lá. Então ele vai ficar endividado lá, endividado aqui. Quando na verdade o ideal é você quitar as dívidas que estão lá de fora, cartão de crédito, essas coisas todas, e só ficar endividado aqui e se reeducar financeiramente para não usar mais aquele dinheiro lá fora. Entendeu? Então essa é a mensagem de hoje.
prestem atenção nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Nós não podemos ser impulsivos e achar que temos um valor disponível para gastar e a gente tem que gastar. Tem um valor disponível para pegar de empréstimo e a gente tem que pegar esse empréstimo. Exatamente a grande questão do ser humano é ter, mas não precisar. Porque você tem opção. E quando você tem opção, você faz bons negócios. Agora, se você tem disponível e sequer dura um dia na tua conta que tu já usa, já arranja um propósito para aquele dinheiro, você certamente precisa se reeducar financeiramente. E vem com a gente. O programa Desboletizei tem as duas vertentes, tanto educacional como o de tratamento. E agora o programa Desboletizei é o maior portal de serviços jurídicos para endividados do Brasil. Além do superendividamento, a gente cuida de pessoas que estão em processo de execução, de cobrança judicial, RCC, RMC, aposentado INSS. Se liga na gente, marca uma avaliação aqui, www.desboletizei.com.br ou então 21 999 27 7171. Marca uma entrevista comigo, marca uma entrevista, uma prévia do plano de pagamento, para você saber se você tem espaço para pegar mais um empréstimo sem quitar os demais. Cola com a gente, compartilhe esse vídeo, se inscreve nas nossas redes sociais, sigam os nossos conteúdos e curtam esse vídeo, tá bom? Sempre que você olhar uma proposta de dívida, pensa, eu não sou a minha dívida. Juntos nós somos mais fortes. Conta com a gente. Eu sou o Rui Bezerra, perito contador aqui do programa de Boletizei. Conto com vocês amanhã, mais uma hora aqui, às 8h48, para a gente conversar a respeito de qualquer assunto relacionado a superendividamento, dívidas e tudo isso que está acontecendo no contexto brasileiro do endividado. Tá bom, gente? Um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento, de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento, de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.